aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje mais uma aula de língua portuguesa e o nosso tema é coesão, sinônimos e pronônimos, ok? Então, vamos iniciar. Olha só. O que é a coesão? É a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. E como é que acontece essa ligação, essa conexão? Através de sinônimos. O que são sinônimos? São palavras diferentes, porém com o mesmo sentido. Olha o exemplo. Lindo, bonito e belo. São palavras diferentes, porém elas possuem o mesmo sentido. Mesma coisa de garoto e menino. Também possuem o mesmo sentido, apesar de serem palavras diferentes. Então, isso é o que nós chamamos de sinônimos, ok? E essa conexão também é possível por meio dos pronomes. Os pronomes existem os pessoais, possessivos, indefinidos, etc. Olha o exemplo. Maria pegou o livro e o entregou à professora. Ela agradeceu sua gentileza. Então, aqui nós temos, quando eu digo assim, Maria pegou o livro e o entregou. Esse o está se referindo a quem? Ao livro. Então, para que eu não repita a palavra livro, eu usei um pronome oblíquo. Então, ficou assim. Maria pegou o livro, ficaria, e entregou o livro. Então, para não ficar essa repetição, a gente utiliza um pronome para substituir o substantivo livro. Da mesma forma, quando eu digo entregou à professora, ela agradeceu. Para eu não precisar falar a professora agradeceu novamente a palavra professora, eu posso utilizar um pronome também para substituir a palavra professora, tá bom? Então, dessa forma, nós temos uma coesão, ou seja, eu não tenho palavras repetidas o tempo inteiro num texto que tornam o meu texto chato, pobre, tá certo? Então, vamos ver isso melhor na prática. Olha só, eu trouxe o trecho de uma fábula do Leão e o Ratinho. Todas essas palavras que estão destacadas de vermelho são palavras que se repetem muito no trecho. Eu vou fazer a leitura. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima do leão, fazendo o leão acordar. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagar o ratinho e deixou que o ratinho fosse embora. Então, percebam que nesse texto nós temos a palavra leão e a palavra ratinho repetida várias vezes. Como eu disse para vocês, isso torna o texto cansativo, pobre. Então, o que nós podemos fazer para melhorar esse trecho? Nós vamos utilizar o que nós vimos anteriormente, palavras sinônimas para substituir essas palavras ou pronomes, tá bom? Então, vamos ver como é que ficou esse mesmo trecho com as palavras substituídas. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele, fazendo-o acordar. Então, aqui eu utilizei o dele, que se refere a um pronome, vai se referir a leão, fazendo-o acordar. Quem foi que acordou? O leão. Então, esse o é um pronome oblíquo que se refere a leão. Todos conseguiram fugir, menos um, que o rei prendeu debaixo de sua pata. Aqui eu já utilizei uma palavra sinônima. Por que é sinônima? Porque o leão, nós sabemos que é conhecido como rei da selva. Então, se eu utilizo rei no lugar de leão, eles vão ter o mesmo sentido. Nesse caso, vão ser palavras sinônimas. Tanto o ratinho pediu e implorou que o animal desistiu de esmagá-lo e deixou que ele fosse embora. Então, aqui, animal. Quem é esse animal? Está se referindo a quem? Quem foi o animal que desistiu de esmagar o ratinho? Foi o leão. Então, mais uma vez, eu utilizei uma palavra sinônima. Leão é um animal. Então, são palavras sinônimas. Desistiu de esmagá-lo. Mais uma vez, eu utilizei um pronome oblíquo para se referir ao ratinho. Ou seja, ele se refere a uma palavra que já foi dita anteriormente. Da mesma forma, quando eu digo, deixou que ele fosse embora. Quem foi embora?
o ratinho. Então, eu utilizei um pronome para se referir ao ratinho. Perceberam a diferença, pessoal? Então, quando eu faço essas substituições, o meu texto se torna muito melhor, né? Mais rico, mais interessante de ler. Compreenderam? Por isso é importante utilizarmos sempre palavras sinônimas e pronomes também dentro de um texto para substituir aquelas palavras que se repetem, né? Para que não fique essa repetição cansativa, tá bom? Muito bem, então agora vamos para a nossa sugestão de atividade. Vocês vão ler uma fábula enviada no grupo de WhatsApp e na plataforma Mob Família e substituir os termos destacados por outros de igual valor. Essa substituição pode ser feita por meio de sinônimos e pronomes. É o que nós vimos, tá bom? Então, vocês vão ler a fábula e todas as palavras que estão destacadas, que se repetem muito, vocês vão substituir por sinônimos ou por pronomes, beleza? Muito bem, meus amores. Então, até a próxima aula. Estudem, fiquem em casa e estudem comigo. Beijão!